Em 2 Crônicas 7, 8, 14 ao 15 diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui Deus ele estava falando para Salomão. Salomão tinha acabado de construir o templo do Senhor e Deus ele se revela a Salomão. E aqui nesse momento Deus ele está falando para mim e para você, nós que seguimos a Deus, nós que temos Deus na nossa vida. Ele está falando para um povo que conhece Ele. Quando ele diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E a primeira ordenança que ele nos diz é se humilhar, que devemos se humilhar perante a face do Senhor. Queridos, estamos vivendo em tempos que as pessoas elas não querem mais se humilhar a Deus. Elas se acham tão poderosas, elas se acham tão soberbas, elas se acham tão capazes que se esquece de Deus. E quantas vezes a gente não vê pessoas querendo mandar até em Deus, não é verdade? Quantas vezes pessoas dizem assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, se tu não fizer, aí eu não vou à tua casa. É mesmo assim. Enquanto a palavra de Deus diz, no versículo Filipenses 2, 5 a 8, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, o próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Jesus Cristo, quando veio à terra, se fez homem, ele se humilhou. Jesus ele poderia ter morado num castelo, Jesus ele poderia ter vindo como rei, porque ele era rei. Mas ele se humilhou, e quando ele se humilhou, queridos, ele nos ensina que devemos se humilhar perante a Deus. Queridos, tudo isso vai passar, mas a nossa vida no céu é eterna. Então devemos se humilhar, devemos assim entender que Deus é a nossa força, que Deus é que manda em nós, que tudo aqui pertence a Deus. Quantas vezes nós não vimos pessoas, né, pastores, assim, pessoas assim que dirigem a igreja, pessoas que vivem certos ministérios, pessoas que até têm dom e se acha que porque tem dom é maior do que os outros irmãos. E o que eu acho interessante é que tem pessoas que dizem assim, eu curei, eu salvei, como se a cura, a salvação pertencesse a ele. Mas a cura, os dons espirituais pertencem ao Senhor. A partir do momento que a gente evangeliza, a pessoa pode se salvar. Mas quem salva essa pessoa é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos apenas instrumento do Senhor, nós somos apenas vaso do Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós devemos se humilhar perante a Deus. Se humilhar e entender que tudo é dele, tudo pertence a ele. Que a nossa vida pertence a ele. Sabe por que você está me vendo hoje? Porque Deus permitiu que hoje pela manhã você respirasse. Sabe por que eu estou aqui falando? Porque Deus assim permitiu. E é dessa forma que devemos entender. Mas a palavra de Deus diz também que devemos orar, né? Que devemos orar. E como você tem orado? Será que hoje você orou? Será que hoje você agradeceu a Deus pela sua vida? Será que hoje você se lembrou de orar? Queridos, essa oração tem que ser uma oração contínua, uma oração constante. Onde você estiver, seja no trabalho, na sua casa, você tem que estar em oração com o Senhor. Amém? E quando a gente está orando, a gente não tem que ter pressa de sair da presença de Deus, não. Quantas vezes as pessoas vão dormir, aí dizem, eu vou orar. Diz, Pai, agradeço pelo dia, amém. Quando a gente ora, a gente está falando com o Senhor. E quando a gente está falando com o nosso Pai, a gente tem que sentir prazer, não é? Assim como temos prazer de ficar perto de alguém que amamos. Quando a gente ama alguém, a gente tem prazer de estar toda hora, todo instante com aquela pessoa. Assim também devemos ter prazer de estar com o Senhor. Então que nós possamos estar orando. E a palavra de Deus diz que Ele aceita a oração do coração quebrantado. Porque Deus, Ele sonda o meu coração, Ele conhece. Ele sabe exatamente o que passa no teu coração, querido. Se você se humilhar perante a face do Senhor, se você orar, né, de todo o coração, tenha certeza que Deus vai escutar a sua oração. E a palavra de Deus diz assim, buscar a minha face. Buscar a minha face é estar numa comunhão sincera com Cristo. É você estar em comunhão constante com Deus. É você entender que Ele é soberano, que Ele é capaz, né, de todas as coisas, que Deus ele é perfeito. É você entender que Ele, queridos, é maravilhoso, que Ele é o Senhor de toda a glória, de toda a honra.
Então, buscar a face do Senhor é você buscar a face continuamente do Senhor. É você estar todo momento orando, você pedindo a Deus, você falando com Deus, buscar a face do Senhor e permitir que Ele fale com você. Quantas vezes você não pode dizer assim, mas Deus esqueceu de mim, Deus Ele não fala mais comigo. Se aquiete, escute a voz do Senhor. Ele quer falar com você, agora você tem que entender o que Ele quer falar com você. Quantas vezes a gente ora e não vê o resultado? Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar. A oração tem que ser guiada pelo Espírito Santo, então que você possa se render nos pés do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero te buscar, Senhor, eu quero aprender mais de ti. E sabe como é que você busca o Senhor? Através da palavra do Senhor. É lendo todos os dias a palavra de Deus, é procurando entender, pedindo ao Espírito Santo para que Ele ilumine, né, que lhe dê renovo, que você possa entender cada linha da palavra do Senhor. Assim é buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz assim também, se converter dos seus maus caminhos. Quantos estão dentro da igreja, pessoas assim que querem até ser mais do que os outros irmãos, pessoas assim que se acham tão autoritária, tão dona do mundo, tão dona da sabedoria e vivem em pecado. Tem pessoas assim que parece até que pega o seu pecado e faz pecado de estimação, não consegue largar por nada e vive na igreja em disfarce. Mas eu quero dizer a você, né, que Deus, Ele sabe, né, Ele sabe exatamente do que nós andamos fazemos. Talvez os nossos irmãos eles não saibam o que a gente faz lá fora, né, da igreja. Mas Deus Ele conhece. Então, se nós queremos servir a Cristo, devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Né? A vida velha se passou, tudo se fez novo, nós somos nova criatura. Então, jamais poderemos dizer que somos de Deus se vivemos nas mesmas coisas de antigamente, vivemos no mesmo pecado. Devemos nos libertar do pecado e fazer nova criatura. Então devemos se converter dos nossos maus caminhos. Quer seguir a Deus? Quer que Deus te renove? Quer que Deus te abençoe? Então saia dos seus maus caminhos, porque a palavra de Deus, ela abomina o pecado. O pecado nos leva à morte, mas a bênção do Senhor nos leva ao céu. Então que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, que nós possamos orar mais, buscar mais a face do Senhor, se humilhar na presença do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. E dessa forma, com certeza seremos abençoados. E a promessa de Deus para a nossa vida são essa: eu ouvirei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Amém? Então que você possa entender a palavra de Deus, que você possa estar meditando em 2 Crônicas, né? E que cada vez mais você possa se santificar na presença do Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Amém? E que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Assim nós seguiremos a Deus. Amém?